Olá pessoal, estamos de volta, segundo bloco, para tratarmos da medida provisória 808 de 2017, que foi aprovada ontem, dia 14 de novembro. Estamos aqui no feriado para bater esse papo informal, descontraído, mas muito importante em relação a essa reforma da reforma, como nós estamos chamando. Bom, vou pedir aqui ao professor Rafael Célio para darmos continuidade. Vamos tratar dos artigos posteriores ao que nós falamos no bloco anterior, de uma forma bem sucinta para vocês. Artigo 452A, professor Rafael Célio. Grande Muniz, deixa eu só compartilhar aqui para o pessoal poder assistir, alcançar mais pessoas. Só mais um segundinho, pessoal, já a gente começa a comentar. Nesse bloco, pessoal, nós vamos estar tratando principalmente sobre o contrato de trabalho intermitente e gorjetas, e falando aqui de alguns assuntos pertinentes ao processo do trabalho de acordo com a medida provisória. Ok. Beleza? Beleza, vamos lá. Bem, o contrato de trabalho intermitente, Marcelo, inclusive por mim, era um dos aspectos da nova legislação que eu mais criticava. Isso por quê? Porque o texto era muito solto. Falava, por exemplo, que ao final de uma prestação de serviço, que poderia ser em horas, dias ou meses, deveria ser pago, por exemplo, férias. Mas se a pessoa foi contratada para trabalhar 5 horas, como é que eu vou pagar as férias? Se ela só adquire o direito após uma fração mínima de 15 dias. Então ficava uma coisa muito estranha. E essa medida provisória veio pelo menos trazer alguns parâmetros mais balizadores. Está perfeito? Para mim ainda não está. Mas já melhorou alguns aspectos, né? Se é que a gente pode falar de efetiva melhora. Mas enfim, a gente vai ler a redação atual, que versa sobre o contrato de trabalho intermitente, e aí vai comentando algumas questões em cima disso. Bem, o 452A agora diz: o contrato de trabalho intermitente será celebrado por escrito e registrado na carteira. A primeira inovação aqui é que ele determina que esse contrato deve ser registrado na carteira de trabalho. Já falava na redação anterior que deveria ser escrito, mas acrescenta ainda que tem que ser registrado na carteira de trabalho. Ainda que previsto em acordo coletivo de trabalho, a convenção coletiva conterá. Aí tem que ter a identificação, a assinatura, o domicílio, a sede das partes e, muito importante, o valor da hora ou do dia de trabalho, que não poderá ser inferior ao horário ou diário do salário mínimo, assegurada a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Bem, o inciso 3, ele vai dizer que será estabelecido também nesse contrato o local e o prazo para pagamento. Na redação anterior, falava que o pagamento seria após a prestação desse serviço, só que não deixava claro se deveria ser mensal, se deveria ser semanal, se deveria ser diário, se deveria ser após aquelas horas prestadas. Aqui diz que as partes agora vão ajustar o prazo para o pagamento das verbas. Tem uma ressalva que a gente vai fazer mais em seguida. O parágrafo 2º também teve uma alteração que vai dizer: recebida a convocação, o empregado terá o prazo de 24 horas para responder ao chamado, presumindo no silêncio a sua recusa. Na redação anterior, Muniz, ele falava de um dia útil para o trabalhador responder. Agora ele terá 24 horas e não fala mais em questão de ser dia útil ou não. Então, mesmo mais fácil controlar, né? O horário. Na prática, eu considero que é melhor, porque de repente o empregador convocou ele para trabalhar na sexta-feira, tem um sábado, domingo, algumas categorias não é considerado dia útil, aí ele só ia responder na segunda, de repente precisaria dele um prazo mais curto, e isso dificultaria a comunicação. Eu acho mais razoável deixar essas 24 horas, porque também é de interesse do trabalhador, que eventualmente for contratado nessa modalidade, é de interesse dele e prestar o serviço, porque ele vai receber a remuneração. Outra diferença vem no parágrafo 6º, que diz: na data acordada para pagamento, observado o disposto no parágrafo 11, que a gente vai já ler, o empregado receberá de imediato as seguintes parcelas. E aí mantém aquela redação original que diz que ele tem que receber férias, 13º, a remuneração, adicionais. Só que ele fala na data acordada para o pagamento, porque na redação anterior era findada a prestação de serviço. Que poderia ser depois de 2 dias, depois de 3 dias, ficava uma coisa realmente muito estranha. Como é que eu vou calcular, por exemplo, férias? E aí ele faz uma ressalva, que é o próprio parágrafo 11, que agora vai dizer assim: na hipótese de um período de convocação exceder de 1 mês, o
pagamento das parcelas a que se refere o parágrafo 6 não poderá ser estipulado por período superior a 1 mês, contado a partir do primeiro dia do período de prestação de serviço, deixando assim a redação bem mais clara. Então, essa remuneração na prática tem que ser no máximo mensal. Pode ser menos? Pode, mas também não poderá ultrapassar desse 1 mês. Ok? Muito importante. E voltando para o parágrafo 10º, que também agora foi criado, não tinha essa previsão, ele vai dizer que o empregado, mediante prévio acordo com o empregador, poderá usufruir suas férias em até 3 períodos, se igualando assim aos demais trabalhadores. A lei só falava antes que ele teria direito a esses 30 dias de férias. Na prática, ele não poderia ser convocado após 12 meses de prestação de serviço. Isso agora poderá ser fracionado, sem nenhum tipo de problema, desde que acordado com o trabalhador. E outra inovação, parágrafo 12, ele vai dizer: o valor previsto no inciso 2 do caput não será inferior àquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerce a mesma função, já existia, isso foi transformado no parágrafo 12. Ora, se eu tenho um trabalhador que recebe, por exemplo, R$ 5 o salário mínimo hora, por exemplo, salário hora, e se ele, por exemplo, ganha R$5, quem for fazer o contrato intermitente, participar desse contrato intermitente, ele não poderá receber valor inferior a esses R$5. Isso é importante. E tem mais 2 questões que a redação anterior não tratava. Uma, com relação ao auxílio-doença. O parágrafo 13 vai dizer, parágrafo 13º vai dizer que esse auxílio-doença era pago diretamente pelo INSS, inclusive os 15 primeiros dias. A gente sabe que, em regra, esses 15 primeiros dias são pagos pela empresa. E é uma alteração importante: a empresa não vai ter essa obrigação. Para a empresa, né? Será de responsabilidade do INSS o pagamento, inclusive, desses 15 dias. E o salário maternidade será pago também diretamente pelo INSS. Ou seja, a empresa não vai ter que pagar e depois compensar de verbas sociais que são devidas. Ele já vai receber diretamente o pagamento via INSS. Acho que esses eram os principais destaques que a gente tinha para fazer com relação ao 452A. Falei do B, meu amigo. Ok, professor Rafael. Bom, o 452B diz o seguinte: redação nova: é facultado às partes convencionar por meio de contrato de trabalho intermitente 4 pontos. Primeiro, local da prestação de serviço. Eu acho muito bom que, já que há esse trabalho intermitente, que ele já não é um trabalho contínuo, que seja regularizado o local. E é bom também para quem vai estar prestando o serviço, para que ele saiba o local exatamente de onde ele deve comparecer. O 2 diz: turnos para quais o empregado será convocado para prestar serviço. É importante também que o empregado saiba quais são os turnos. Se o turno é diurno, se o turno é noturno, se o turno é diurno e noturno, pode. Aqui diz turnos para os quais deverá realizar o serviço. E é bom que ele saiba isso no momento do contrato, da contratação, para que depois ele não seja surpreendido e não haja problema em relação ao contrato de trabalho. 3, formas e instrumentos de convocação. Formas e instrumentos de convocação eu acho muito interessante. Convocação, resposta, prestação de serviço. Hoje, com a informática, né, principalmente com os celulares, há uma facilidade muito grande para a gente manter contato, ter contato através de WhatsApp, SMS, e será possível sim conversar com o empregado, né, com os trabalhadores intermitentes, e fazer a convocação pelo WhatsApp. E essa forma e instrumento, ela deve ser colocada no contrato de trabalho. Vamos dizer que não sejam colocados no WhatsApp no contrato de trabalho. Isso vai gerar problema caso o empregador faça o contato através do WhatsApp. Então, a nossa dica é que a empresa ela faça constar no contrato de trabalho as formas que ela manterá o contato, tanto da convocação como da resposta por parte do trabalhador intermitente. E aí, resultando, então, WhatsApp, SMS, telefone, e-mail, tá certo? Tudo isso tem que ser previsto no contrato de trabalho. E o inciso 4, formato de reparação recíproca, na hipótese de cancelamento dos serviços previamente agendados. É lógico que deve haver uma previsão, caso uma parte ou outra não compareça, como nós já falamos em relação à reforma, por exemplo, se o empregador, ele convoca o empregado toma ciência e ele deixa de comparecer aquele dia, cabe ao empregador depois ter o ressarcimento desse valor, do prejuízo da contratação pela falta do empregado.
E, em contrapartida, também o empregado comparecendo, o empregador não querendo mais o serviço dele, ele deve pagar 50% do valor que deveria pagar ao empregado em razão do serviço que seria prestado. Então, essa penalidade, essa forma de reparação, ela deve constar também no contrato. Professor Rafael, 452C. O 452C, na verdade, pessoal, até recomendo depois que a gente faça uma leitura. Como a gente vinha comentando anteriormente, estava muito aberta essa questão do contrato intermitente. E a lei deixava várias falhas que estavam sendo objeto de várias críticas. O 452C vai dizer, para os fins do disposto do parágrafo 3º do artigo 443, considera esse período de inatividade um intervalo temporal distinto daquele para qual o empregado intermitente haja sido convocado e tenha prestado serviços nos termos do parágrafo 1º do artigo 452A. E o parágrafo 1º vai dizer, durante o período de inatividade, o empregado poderá prestar serviço de qualquer natureza a outros tomadores de serviço que exerçam ou não a mesma atividade econômica utilizando contrato de trabalho intermitente ou outra modalidade de contrato de trabalho. Então, o fato de eu ter uma carteira assinada para determinado empregador não me impede de eu trabalhar para outros empregadores, inclusive no mesmo ramo de atividade. Isso aqui talvez se aplique, por exemplo, para trabalhadores de restaurantes. Eles trabalham determinados dias em alguns restaurantes, outros dias em outros, e outras categorias que isso aqui pode se aplicar. Mas a lei está dizendo que isso não vai prejudicar, um contrato não vai prejudicar o outro. Embora na prática eu não sei se é tão vantajoso para o trabalhador ter vários empregos. Ele tem que usufruir também do dinheiro, não basta apenas ganhar. Sim. Tem que ir à praia também usufruir, não é isso? E no contrato de trabalho intermitente, o período de inatividade ele não será considerado tempo à disposição do empregador e, portanto, não será remunerado. E pode ser instalado descaracterizado o contrato de trabalho intermitente caso haja remuneração por tempo à disposição no período de inatividade. Então, a própria lei está dizendo, se o contrato é intermitente, esse outro período que eu tiver de inatividade não vai ser considerado tempo à disposição do empregador. Portanto, não haverá remuneração. Meu amigo, aí foi criada uma nova hipótese, de modalidade de extinção de contrato. E aí eu gostaria que você comentasse para a gente. É o 452 dele, é isso? Exato. O 452 dele diz, decorrido o prazo de 1 ano, sem qualquer convocação do empregado pelo empregador, contado a partir da data de celebração do contrato, da última convocação ou do último dia de prestação de serviço, o que for mais recente, será considerado incidido de pleno direito o contrato de trabalho intermitente. É interessante porque o trabalho intermitente é realizado através de contrato. E deixando o trabalhador intermitente de comparecer a algum pedido ou alguma convocação, ele não perde o vínculo. Mesmo ele recusando, ele não perde o vínculo, continua tendo ainda a subordinação. Isso é importante a gente enfatizar o que já está na reforma. Só que o interessante é que o 452D ele diz que decorrido o prazo dessa última prestação de serviço, dessa última convocação, um período de 1 ano, imagina a pessoa ficar aguardando 1 ano. E interessante, não sei se nós já falamos, acho que diz um pouco mais na frente, que esse tempo que ele fica aguardando não é considerado tempo à disposição do empregador, tá certo? Não conta como tempo à disposição do empregador, ele está livre, até mesmo para arrumar outra atividade. Mas, passando esse prazo, o contrato já passa a ser rescindido. Eu acho muito importante também, até mesmo para que não haja nenhum vínculo, também o empregado ele também não vai ficar aguardando durante toda a vida uma convocação, principalmente já que ele tem um contrato com a empresa pagadora, né? Exatamente, queria aproveitar a oportunidade e mandar um beijo todo especial e grande para minha amiga Bruna Sobral, que é analista do TRT lá no Pará e que está aqui também, uma audiência bastante qualificada, e também do seu marido Marcelo. São um casal fantástico, adoro muito, estou com saudade de vocês. Se estiverem aqui em Fortaleza, vamos marcar alguma coisa. Dando continuidade, Muniz, e aí, pessoal, é bem extenso, né? O que a gente comentava anteriormente, que era a dificuldade do contrato de trabalho intermitente, a sua aplicação por várias brechas que a lei deixava, ela agora foi bem extensa. E aí ela vai trazendo o 452E, não sei se tu já comentou, Muniz, a respeito das verbas devidas na hipótese de extinção contratual mencionada anteriormente. Ele vai dizer, ressalvadas as hipóteses se refere ao artigo 482, que fala da justa causa, e 483, que fala da rescisão indireta,
na hipótese de extinção do contrato de trabalho intermitente, serão devidas seguintes verbas rescisórias. Aí vai ser muito parecido com aquele acordo mútuo, né, entre as partes, ficou muito parecido, vai ser devido pela metade. Normal de contrato de trabalho, né? Exatamente. Vai ser devido pela metade o aviso prévio indenizado e a indenização sobre o FGTS, ou seja, a multa de 40% será na verdade de 20%. Na integralidade as demais verbas. Na extinção do contrato também, o intermitente permite a movimentação da conta vinculada ao trabalhador do FGTS, mas continuando a limitação 80%. Ele só vai poder resgatar 80% do valor que estiver lá depositado e ele não terá acesso ao seguro-desemprego. Tá? Essa hipótese de contratação. Está dizendo aqui, a extinção do contrato intermitente a que se refere este artigo não autoriza o ingresso no programa de seguro-desemprego. Tá? A gente está mencionando essa extinção desse artigo. E outro destaque que eu faço com relação ao contrato de trabalho intermitente é o 452G, que ele vai trazer uma regra de transição e vai estabelecer uma quarentena. Ele vai dizer que até o dia 31 de dezembro de 2020, o empregado registrado por meio de contrato de trabalho por prazo indeterminado, demitido, não poderá prestar serviço para o mesmo empregador por meio de contrato de trabalho intermitente pelo prazo de 18 meses, contado da data da sua demissão. Então, durante 12 meses, aquele trabalhador que é contratado para elaborar um contrato por prazo indeterminado, que hoje é a regra de mercado, se ele for demitido, nos 18 meses seguintes, ele não pode ser contratado por essa modalidade de intermitente. Isso aqui já é justamente para evitar que hajam agora demissões de pessoas que tenham seus empregos estáveis para serem contratados como empregados de trabalho intermitente, que a gente sabe que na prática vai fragilizar bastante para o trabalhador a questão do recebimento de verbas, porque ele vai receber praticamente salário mínimo hora ou salário mínimo hora de acordo com o piso ou de acordo com a remuneração maior que estiver lá dentro da empresa para aquele cargo. Acho que eram esses os destaques que a gente tinha para fazer com relação ao contrato de trabalho intermitente. Há ainda algumas outras disposições, mas a gente recomenda que seja feita a leitura. Os principais pontos eram esses que a gente mencionou. E eu quero entrar agora, não sei se eu que inicio, Muniz, com relação à remuneração. Também teve alteração no 457. Deixa eu só falar antes de você começar, só enfatizar um pouquinho o artigo 452H, voltando ao trabalho intermitente, só para reforçar o recolhimento da contribuição previdenciária e depósito de FGTS, tá certo? Que diz que, com base nos valores pagos no período mensal, que fornecerá ao empregado comprovando o recolhimento das obrigações, que isso não estava previsto. Então, isso aqui é muito importante, enfatizando que não deve se deixar de recolher, principalmente baseado nos valores pagos no período mensal, já que ele tem esse trabalho intermitente. Por favor, professor. Bem, também teve uma alteração, e aí eu vou julgar de grande importância no que se refere à remuneração, e aí eu vou dizer que é mais benéfico aos trabalhadores com relação à redação anteriormente, com relação ao 457, parágrafo 2º, que diz as importâncias, ainda esse texto, essa parte inicial não gosto, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo. Aí a primeira mudança que foi importante, limitadas a 50% da remuneração mensal. Na redação anterior, Marcelo Muniz, por exemplo, o empregador poderia pagar R$1.000 de salário e pagar R$2.000 de ajuda de custo. Essa ajuda de custo não teria natureza salarial, pela redação que estava lá prevista, e aí ele não precisava pagar encargos trabalhistas e encargos previdenciários. Era uma verdadeira chamativa à legislação trabalhista. E aí ele voltou à redação da CLT original, que limita essa ajuda de custo, por exemplo, a 50% da remuneração mensal. Então pode ser até 50%. Mas ele deixou a questão do pagamento habitual. Isso pode ser utilizado para burlar a questão da remuneração. Outra questão muito importante que eu menciono foi a trazida no parágrafo 22º, que ele vai delimitar a questão do prêmio. Muitos trabalhadores hoje a gente sabe que recebem comissões e as empresas, quando são demandadas juridicamente, apelidam de prêmios, porque o prêmio tem uma natureza indenizatória, portanto não repercute sobre outras parcelas. E isso ficou muito aberto. O prêmio, pela redação anterior, do parágrafo 2º, a gente viu lá no CAPT que pode ser o pagamento habitual
pontual, era também mais um chamativo para a burla da legislação trabalhista. E aí o parágrafo 22 agora, ele vai dizer: consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador, aí vem o X da questão, até 2 vezes ao ano. Não tinha essa limitação, o prêmio poderia ser pago mensal. Agora não, é apenas 2 vezes ao ano. Aí ele pode ser em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado, grupo de empregados ou terceiros vinculados à sua atividade econômica em razão de desempenho superior ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. Com isso, o prêmio vai ter uma limitação e com isso o caminho para a burla ele vai ser mitigado, ele vai ser diminuído. Então, achei isso um ponto benéfico. Ok, professor, só para a gente encerrar, falar aqui do artigo 510-E, também inserido nessa medida provisória, que fala sobre a comissão de representantes empregados. Essa comissão ela é prevista com a reforma trabalhista, na Lei 3.467, são programados pelo 510A, falando que empresas que possuem mais de 200 empregados, eles podem ter essa comissão de representante. E eu creio que foi importante ter apontado isso na medida provisória, que fala que a comissão de representantes não substituirá a função do sindicato de defender os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. O que nós passamos a visualizar quando criaram a comissão de representantes dos empregados? É que com a comissão de representantes, já que os empregados já estão numa empresa, vamos imaginar uma empresa com 1.000, 2.000, 3.000 funcionários, um grupo econômico, e tendo essa forma de tratar diretamente com um grupo dentro da empresa, né, de representante dentro da empresa, fica muito mais fácil a empresa resolver administrativamente e juridicamente ou extrajudicialmente os assuntos em relação às dificuldades que estão tendo com os empregados. Então havia, de repente, essa dificuldade, como seria relacionado essa parte da representação dessa comissão, porque, na verdade, ela poderia até sobressair o sindicato da categoria, já que muitas coisas seriam tratadas diretamente com essa comissão, dando uma proximidade com o empregador. E poderia acontecer várias hipóteses, até mesmo de burlar a lei, a gente sabe que, infelizmente, essas coisas podem acontecer, de haver tipo uma representação que não fosse tão participativa em relação aos direitos dos empregados e de uma forma mais próxima ao empregador, gerando prejuízos dos direitos que os empregados realmente têm e teriam em relação ao próprio acordo coletivo, convenção coletiva e a CLT. Então, foi enfatizado que essa comissão ela não substitui o sindicato, dando importância ao sindicato da categoria, sim, para defender os direitos extrajudiciais e judiciais, como bem conhece aqui o professor Rafael Salles. E coloca, inclusive, questão judicial administrativa, hipótese que será obrigatória a participação do sindicato em negociações coletivas nos termos do inciso 3 e 6 do caput do artigo 8º da nossa Constituição Federal, que fala da participação obrigatória do sindicato da categoria profissional. Então, isso eu achei muito importante para que não houvesse essa divergência, principalmente a briga, né, entre o sindicato e a comissão, porque eu creio, professor, que acabar sobressaindo e, com o tempo, acabando com a função do sindicato das categorias. E eu refuto isso da mais alta importância, Luiz, porque essa reforma trabalhista, no todo, ela tira a arrecadação do sindicato e ela visava mitigar também a representação. Inclusive, essa medida provisória, esperava-se que ela fosse tratar até mesmo dessa contribuição sindical. Né? Exatamente, houve uma grande expectativa do movimento sindical, um burburinho muito grande. Esperava-se que essa medida provisória de alguma forma devolvesse, ou pelo menos desse alguma possibilidade alternativa dos sindicatos recuperarem a contribuição sindical, mas a gente já analisou ela aqui por completo, em nenhum momento ela trata de contribuição sindical, portanto, a expectativa que ela havia, ela foi 100% frustrada das entidades sindicais, não houve qualquer previsão de alternativa à contribuição sindical, e não sei se teremos mais tempo, até o mês de março, para sair outra medida provisória, até temos tempo, não sei se vai ter interesse político disso ser feito, porque realmente um dos grandes objetivos dessa reforma foi enfraquecer o movimento sindical, tirando a arrecadação, tirando a representação. Houve apenas essa devolução aqui de representação, pelo menos deixando claro que essa representação de trabalhadores, essa comissão de trabalhadores não usurpará a representação sindical que tem previsão constitucional lá no artigo 8º.
Para finalizar aqui a nossa análise sobre esse texto da medida provisória, o 611A, que fala sobre o negociado, sobre o legislado, o inciso 12, ele falava apenas que poderia ser negociada a questão do enquadramento do grau de insalubridade. Ele agora vai mais além, diz, foi aumentado, bastante aumentada a redação do inciso, dizendo que pode ser negociado o enquadramento do grau de insalubridade e prorrogação de jornada em locais insalubres, incluída a possibilidade de contratação de perícia, afastada a licença das autoridades competentes do Ministério do Trabalho, desde que respeitadas na integralidade as normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Ao mesmo tempo que afasta o Ministério do Trabalho, pelo menos traz a possibilidade traz a necessidade de ser cumprida aquele disposto nas normas regulamentares do Ministério do Trabalho e leis que protejam o trabalhador de alguma forma. Há alguns outros pontos, Marcelo, que a gente não tratou, mas acredito que a gente tenha tratado dos principais. Alguma redação com relação a gorjetas, por exemplo, houve algumas alterações, mas vale a pena depois remeter a leitura da medida provisória. A gente vai estar disponibilizando aqui no Facebook integralmente no texto do PDF. E eu novamente, pessoal, convido vocês, se inscrevam no nosso canal no YouTube. Já temos mais de 10 vídeos falando sobre reforma trabalhista. Dentro do momento da reforma trabalhista, eu, junto com o professor Marcelo Muniz, já tratamos lá, por exemplo, de prescrição, de honorários, justiça gratuita, de contrato de trabalho em regime de tempo parcial e outras modalidades mais. Se inscreva no nosso canal, curtam, compartilhem o vídeo, direito favorável. E acho que era isso para esse feriado aí, para a gente tratar hoje. Beleza, pessoal, só para lembrar, já que nós falamos aí do 611A, que há essa hierarquia, digamos assim, que primeiro agora é o acordo coletivo, né, sobressai a convenção coletiva e depois a convenção coletiva, a CLT. E agradeço ao professor Rafael Salles, né? Estamos juntos aqui nessa manhã, aliás, já é tarde, 1h, convidando vocês a estarem curtindo o nosso canal no YouTube, curtindo e compartilhando também no Facebook, no Direito Favorável, estejam nos acompanhando, estaremos gravando outros vídeos em relação também a essa medida provisória e outros assuntos pertinentes, a jornada, o evento também da jornada de trabalho que houve dos magistrados, né, dos enunciados precedentes, né, vamos estar também depois conversando com vocês, batendo papo em relação a isso e de outras coisas que vamos estar conversando relacionado também ao direito do trabalho e ao processo de trabalho. Então aproveitem bastante o feriado com seus familiares, com as namoradas. Vai deixar alguma reflexão, Muniz? Eu tenho umas reflexões para deixar. Diga uma boa. Uma boa relacionada à reforma. Lembre-se de Sócrates. Só sei que nada sei. Quando vocês achavam que estavam conhecendo tudo, de repente vão ter que estudar novamente. Isso é um convite ao estudo perene que o operador do direito tem que ter. Com certeza. É por isso que nós estamos aqui. Ligado nessa quinta-feira. Né? Quinta-feira hoje? Não, cara, hoje é quarta-feira, pessoal. Já querendo chegar sexta. Tudo querendo chegar sexta-feira. Essa quarta-feira, feriado, aproveitando aqui e avançando nos estudos, porque nada é tão importante do que a gente está investindo no nosso conhecimento. Tá bom, pessoal? Um forte abraço. A gente continua se vendo nas redes sociais, batendo um forte papo com vocês. E como diria meu pai de gosto, sabe de nada, inocente. Estuda. Até a próxima. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Continue curtindo e compartilhando o nosso canal. Um abraço.